Bom dia! Mais uma live por aqui hoje. Cafezinho, bom dia. Cafezinho de sempre, não pode faltar, né? Nossa live de hoje, o tema da nossa live de hoje é como investir na prática. Bom dia, Marcos. Então, as pessoas falam de investimentos, né? Dos tipos de investimentos, mas às vezes tem dúvidas de como investir na prática. Se investe pela corretora, se investe através do banco e acabam se sentindo inseguras, né? E às vezes acabam até mantendo o dinheiro investido naquele produto que já está lá naquele banco ou naquela instituição que já possui conta. E fica inseguro de mudar para um investimento diferente pela questão operacional, muitas vezes também. Então, hoje nós vamos aqui trazer algumas informações importantes para você ficar tranquilo na hora de investir, de como fazer isso, né? Operacionalizar isso e investir na prática com tranquilidade e segurança. Então, para quem não me conhece ainda, meu nome é Tayana, aqui eu ajudo mulheres em aprender a dominar e multiplicar o seu dinheiro e de forma descomplicada, mesmo que você ainda não entenda nada sobre o assunto ou que ainda não tenha dinheiro disponível para começar a investir. Então, se esses tipos de assunto interessam, né? Então, acompanhe aqui o nosso perfil, que a gente vai trazer muito conteúdo bacana. Já viemos fazendo algumas lives muito bacanas, com muito conteúdo importante. Quem não assistiu pode ainda ver no perfil, tá lá no perfil salva as lives. E hoje, então, o nosso tema é como investir na prática. Então, vamos lá, né? Se você ficar com essas dúvidas, né, de como investir na prática, o que pode acontecer, né? Se você ficar com dúvidas de qual é o passo que eu dou, escolhi meus investimentos, né? Já escolhi, já entendi como que funciona o processo para investir certo, que nós já falamos aqui. E aí, o que eu faço agora, né? Ai, que medo, vou falar com a corretora, com o banco, como que é? Corretora? Corretora não é só para quem investe em ações? Então, se você continua com essas dúvidas, não sabe como fazer o processo de investir na prática, você tende o quê? A procrastinar, né? Procrastinar a sua jornada de investir. E isso tende a deixar você realmente inseguro, adiando, né, esse início da sua jornada de investimentos e adiando também a conquista dos seus sonhos. Bom dia, Mi! Bom dia, que bom te ver aqui. Então, quais são os passos, né, que devem ser feitos para investir na prática? Então, você fez o plano de investimento, né, que a gente já conversou, para você investir certo, fez as etapas necessárias para bolar esse plano de investimento. Você vai escolher agora, né, um banco ou uma corretora, ou até os dois, isso também é possível, a gente vai falar sobre isso aqui. E vai, claro, levar alguns fatores em consideração, né, como custo baixo, uma instituição que te dê suporte necessário para o momento que você tiver dúvida na hora de executar um investimento, né? Para você realmente ter essa tranquilidade e realmente te ajudar a conduzir, né, a parte operacional também, que também você tem que saber. Eu até vou dar um exemplo aqui. Eu, Tayana, uma vez, já faz um tempo, fui fazer um investimento de ações. E eu fui executar a ordem, né, por uma corretora que eu fazia por uma corretora, mudei a corretora. E aí eu fui fazer, só que o sistema era um pouco diferente, eu não tinha me atentado. E aí eu fui lá, apertei uma boleta, não deu a confirmação, apertei de novo, o que aconteceu? Emitiu 2 ordens de compra de ações. E a minha programação, meu planejamento era uma ordem. Então, aí eu tive que ter um suporte todo da corretora para me ajudar a conduzir naquilo. Claro que eles não cancelaram porque a ordem tinha sido executada, eu não tive como cancelar,
mas eu tive como achar uma alternativa para resolver e não cometer aquele erro de novo, porque eu tinha ido numa boleta que ela era execução rápida, então tinha que ter um cuidado a mais, e aí eu comecei a fazer por uma outra função que realmente era muito melhor e me passava mais segurança. Então é importante ter um suporte, né, de uma instituição que te atenda nesses momentos também. Por isso que eu investir tem o antes, o meio e o depois, né? Tem o antes, que é buscar o conhecimento, o meio, que é você definir esse plano de ação, e o depois, que é realmente colocar em prática, né? Transferir o seu dinheiro e começar lá a investir, colocar nos investimentos, fazer a coisa certa, aí acontecer de verdade. Então, quais são as etapas, né? Então, para investir certo, como eu acabei de falar aqui, você precisa ter um bom planejamento financeiro, você precisa definir os seus objetivos. Aí aqui eu já falei para vocês que objetivos você deve definir e separá-los em curto, médio e longo prazo, né? Que são os seus sonhos, esses objetivos. Você deve definir o seu perfil de investidor e aí você deve formular uma carteira diversificada dos investimentos que você vai escolher, né? Depois, claro, de ter buscado conhecimento para entender como funciona cada tipo de investimento e aí sim escolher e formular essa diversificação da sua carteira. E aí você começa, de fato, a investir, né? Operacionalizar esse plano que você criou, montou, né? E de forma certa, né, gente? Que é o que eu falo, investir certo, não é colocar em qualquer investimento. Então, por que investir certo e não somente investir? Investindo certo, você realmente faz o dinheiro trabalhar para você. Você realmente pode obter boas rentabilidades. Você deve lembrar sempre que dinheiro parado na conta não gera lucro. Então, você deve investir certo, porque às vezes você acha que está parado na conta, uma conta remunerada suficiente, às vezes tem conta que não é remunerada, então você realmente deve entender os investimentos para colocar no investimento ideal e que rentabilize e traga boas rentabilidades. Investir certo também é para você conquistar, né, a sua liberdade de tempo, liberdade de escolha e qualidade de vida. Então, conquistar os seus sonhos, os seus objetivos. E isso pode realmente acontecer com você investindo de forma correta. O fator tempo, né? Eu já falei, sempre gosto de trazer, quando eu falo de investimentos, ele é um grande aliado para que os seus investimentos, né, realmente se multipliquem. Então, quanto antes você começar, mais potente é a ação dos juros compostos. Então, sempre comece agora, não deixe para amanhã. Então, comece já. E para começar, você precisa saber como fazer na prática. Se vai no banco, se vai na corretora, o que é necessário para executar esses investimentos que você escolheu. E aí você pode até me falar assim, Tayana, mas eu já tenho conta no banco, eu já invisto na poupança, não preciso abrir mais uma conta, eu não quero investir, buscar mais coisa para eu saber como fazer, aprender, mudar o atendimento e tal. Para mim é fácil assim, então não me interessa esse assunto. Bom, o que eu posso te falar, né? Se você tiver interesse em acelerar o seu processo de acumulação de riqueza, fazer o dinheiro trabalhar para você de forma eficiente e rentável, né? Não é na poupança que você deve deixar o seu dinheiro. Então, para isso acontecer, já começa por aí, né? Bom dia, mãe, bom dia. Então, tem outros investimentos que vão te dar um rendimento muito melhor, né, do que a poupança, e também que são tão conservadoras, seguras quanto a poupança, né? E para isso você pode ter que aprender um pouco mais, mas claro que isso faz parte do processo. Tudo que você quer melhorar, você precisa se esforçar um pouco para aprender. Então, né, claro que exige um pouco da nossa energia. Então, em alguns investimentos que podem gerar excelentes rendimentos, poderão ser feitos através de uma corretora, por exemplo.
É claro que pode ser a corretora ligada ao banco, e eu já vou falar isso para vocês, ou uma corretora independente, tá? Mas alguns investimentos você pode fazer pelo próprio banco e todos esses investimentos você pode fazer através de uma corretora independente, tá? Então, eu vou explicar o que diferencia cada um, já vou explicar para vocês. E o processo de abrir uma conta, né, na corretora é muito simples, é mais simples do que você imagina. Você só precisa saber o que levar em consideração para ter segurança, agilidade, suporte na hora de escolher a instituição financeira ou as instituições, que você pode escolher mais de uma, para operacionalizar, né, os seus investimentos, tá bom? Então, começar a investir na prática, que é o nosso tema da live de hoje. E será, reflita um pouco, né? E será que se ficar do jeito que tá, é mais fácil ou é mais cômodo, né? Você falou ali que talvez você pode ter pensado em não mudar, não querer mudar, já tá lá com a conta no banco aberta, já tá com investimento na poupança, por exemplo, não quero mudar. Mas será que isso é o jeito mais fácil ou é o jeito mais cômodo, né? O que importa mais? Deixar de ganhar por comodismo ou dar um passo simples para fazer o seu dinheiro prosperar de verdade? Então, vale a reflexão. Bom dia, Camila. Então, vamos lá. Por onde começar na prática a investir? Muita gente, né, ainda tem dúvidas sobre onde investir seu dinheiro. Então, afinal, bancos, corretoras independentes, qual a diferença entre eles? Abrir mais uma conta? Ou muita gente pensa que corretora de valores independente é somente para aquelas pessoas que querem investir em ações. Mas não é bem assim, gente, tá? A corretora independente, ela une tanto os investimentos de uma corretora tradicional, que talvez que esteja ligada a um banco, e também vários investimentos que os bancos comercializam, só que de uma forma diferente. Nós já vamos falar disso. Por quê? A corretora de valores independente, ela funciona como um shopping, então ela tem diversas opções e ela comercializa, ele apresenta várias marcas, diferente do banco tradicional, que se você comprar um CDB é só daquele banco. Se você vai na corretora independente, você vai ter CDBs de várias instituições financeiras para escolher. Então funciona como um shopping com várias marcas ali para você olhar e facilita você comparar, né, as ofertas e escolher a melhor opção, tá bom? Então, feito o plano de investimento, você precisa começar a investir de fato. Então, o passo agora é escolher, como eu falei, uma instituição financeira, que é um banco, uma corretora, ou mais de uma, né? Você pode escolher mais de uma instituição financeira, porque você pode dividir seus investimentos entre elas. E eu, inclusive, acho muito viável você dividir seus investimentos em mais de uma instituição para você até ter um poder de negociação melhor e também comparação entre as instituições financeiras, tá? No entanto, não vale abrir uma conta na primeira instituição financeira que aparecer pela frente. Então, é preciso ter calma e saber o que é ideal, né, para você, para o seu perfil, quais tipos de investimentos você vai fazer. Mas o que é que o banco e uma corretora faz, né? Qual é a diferença? Como escolher a melhor e que tenha o melhor suporte, que seja mais confiável? De que forma ela pode te ajudar, né, nesse processo de executar os seus investimentos? Então, você pode escolher banco ou uma corretora independente, mas mesmo que você queira fazer seus investimentos através do banco que já possui conta, como eu falei, eu recomendo você ter mais uma conta ou num outro banco, se você preferir manter em banco, ou numa corretora independente, para você ter essa possibilidade de margem de negociação e comparação nas ofertas, tá bom? A corretora, o banco, ele comercializa alguns tipos de investimentos, né? O banco tradicional, as agências que você vai, né? O banco que tem agências e você vai até bancos digitais.
Eles têm na prateleira de produtos investimentos como títulos de renda fixa, fundos de investimentos, previdência privada. E, por exemplo, se você quiser investir em ações ou títulos do Tesouro Direto, você deve ter um cadastro, uma conta na corretora. E aí você pode optar pela corretora que está ligada, porque todo banco ele tem uma corretora. Então você pode se cadastrar automaticamente ali na conta do seu banco, na corretora daquele banco, ou você vai abrir uma conta em uma corretora independente. Daí é um processo à parte, tá? Como que você vai definir isso? Você vai avaliar, né, alguns pontos que eu vou trazer aqui, mas claro que um dos mais importantes é o que vai mexer no seu bolso, né, que são os custos e taxas. E as corretoras independentes, como elas funcionam como um shopping, como eu já falei aqui para vocês, elas tendem a ter opções mais variadas e você pode realmente ter opções melhores. Os bancos tradicionais tendem realmente, às vezes, a ter uma oferta em títulos de renda fixa, por exemplo, abaixo, muito baixa. Às vezes podem cobrar taxa de administração de fundos de investimentos muito altas, e tudo isso você tem que avaliar. Além disso, você também tem que ter um suporte que lhe atenda, né? Então, como que você faria, então? Se você vai operar através do seu banco, e você vai investir num título público, que você precisa ter um cadastro na corretora. E aí você se assusta. Ah, não, eu vou investir no Tesouro Selic, eu tenho que abrir na corretora. Ai, não, deixa lá na poupança. Não, calma. É simples. Você vai só no banco, ou até pelo seu aplicativo, e cadastrar para abrir o seu cadastro naquela corretora do banco. Ou você vai entrar numa corretora independente e digitalmente você pode abrir a conta com RG, CPF, comprovante de residência, e vai fazer o processo online. E por que você vai fazer pela corretora do banco ou pela independente? Porque você vai avaliar alguns fatores que eu já falei aqui para vocês, tá bom? Se você vai investir somente em títulos de renda fixa, Tayana, títulos de renda fixa eu não preciso ter um cadastro na corretora, não precisa. Você pode comprar um CDB, investir em um CDB através do seu banco. Mas, como eu falei, você tem que avaliar que as corretoras independentes, elas têm todo o portfólio de produtos além daqueles que são só feitos através de corretoras. Então, elas têm também CDBs, tem outros produtos, fundos de investimentos, só que você vai ter várias opções para comparar entre elas. Então, o processo para abrir uma conta é simples, como eu falei, né? O trâmite tradicional de RG, CPF, comprovante de residência, documentos. E você também, para abrir uma conta na corretora, é importante que você entenda que é uma premissa, uma regra, que você tem que ter uma conta corrente aberta no banco. Então, se você já tem aquela conta no seu banco, você vai cadastrar naquela corretora automaticamente do próprio banco, né? Ou se você vai abrir uma conta numa corretora independente, você tem que ter uma conta bancária de banco tradicional para colocar no cadastro da corretora. Então, não tem como abrir uma conta na corretora diretamente sem uma conta corrente tradicional. Você tem que ter. Porque as movimentações que você faz na corretora são limitadas. Então, você vai cadastrar a sua conta corrente lá do seu banco, e quando você operacionalizar seus investimentos lá pela corretora, por exemplo, quando você quiser transferir para sua conta, para movimentar esse dinheiro, ele vai transferir somente para aquela conta que você cadastrou. Você não vai poder fazer Pix, TED para outros lugares, entende? Então, a corretora de investimentos, ela é um lugar para investimentos, ok? Se tiverem alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários, tá bom, gente? E então você pode, né, dividir os seus investimentos um pouco no banco, através do banco, um pouco através das corretoras, né, da corretora que você escolher, né? Ou você pode realmente até colocar num lugar só, se você começar pequeno, começar num investimento, e depois você vai pulverizando isso, de repente, em duas instituições, para ter esse poder de negociação, como eu já falei para vocês, e comparação melhor das ofertas do mercado. Às vezes, pode ser mais vantajoso, por exemplo, investir em ações da corretora X, porque a taxa lá de corretagem, que nós já vamos falar, ela é atrativa, ela tem um custo baixo.
Mas para investir no CDB, poxa, eu tenho uma oferta de percentual do CDI para o CDB naquela instituição Y, que é melhor do que as outras ofertas dos outros bancos ou das outras instituições ou corretoras. Então, assim você vai fazendo às vezes essa divisão. Então, o CDB está aqui porque paga melhor nessa instituição e as ações, eu tenho uma taxa de corretagem mais vantajosa nessa corretora, não na corretora daquela instituição, então eu vou fazer as ações, investimento de ações por essa instituição. Então é importante você entender essas diferenças para você otimizar, né, os seus resultados através de fazer as melhores escolhas de investimentos. Então, para escolher o banco ou a corretora para fazer os seus investimentos, você deve analisar alguns pontos, né? Que eu vou falar aqui de 3 fatores que você deve analisar, tá bom? O primeiro que eu vou falar que você deve analisar na hora de escolher a instituição financeira são as taxas e comissões cobradas pelas instituições financeiras, tá? Então, cada banco ou corretora, né, tem sua política de preços, então cada uma cobra uma taxa, uma comissão diferente. Então, no caso de fundos de investimentos, você deve avaliar a taxa de administração, procure as menores, né, como eu já falei. Se você for investir em ações, bolsa de valores, então busque avaliar a taxa de corretagem cobrada em cada ordem que você faz na hora de investir nesse mercado. Também, se você investir em títulos de renda fixa, avalie quanto que aquela instituição vai pagar em relação ao CDI, né? Porque eu já falei em outras lives, vocês podem até olhar no feed para entender um pouco melhor quem perdeu, que cada instituição tem um CDB diferente e também paga um valor, um percentual diferente do CDI, o que impacta diretamente na rentabilidade que você vai ter nesse investimento. Então, é importante você avaliar isso também para escolher uma instituição que realmente tenha boas ofertas para os seus investimentos, tá bom? Uma outra coisa importante que eu considero importante é a estabilidade do home broker. O que é o home broker, né? É aquela plataforma online que a corretora, tanto a do banco como a corretora independente, disponibiliza para você fazer as negociações em tempo real na compra e venda de ações, né? Então, para realizar a sua ordem em tempo real, para não perder oportunidades de preço que oscila o tempo todo, por exemplo, você deve avaliar esse sistema de compra e venda de ações, se é seguro, confiável e ágil, e se tem essa estabilidade, tá? Então, por isso, converse com amigos ou busque avaliações, né, dessa instituição para ver se o sistema, se essa estabilidade, se o home broker oferece essa qualidade na estabilidade, na agilidade e na segurança, tá bom? Isso para quem vai investir, claro, nesse mercado da Bolsa de Valores, mas é um fator muito importante para você avaliar, tá? Não pegar a primeira corretora que aparece pela frente. E em terceiro, que eu acho que também é muito importante, mesmo que hoje a gente tenha aí o mundo digital tão presente, a conversação, as soluções são feitas através do online, do chat e tal, bate-papo, mas vale sim você avaliar se isso também funciona, mesmo que seja online, ou se tem um canal de telefone, que é o bom atendimento da instituição financeira. Como eu falei para vocês lá no começo da live, que eu mesma já tive uma situação assim, de erro, né? E eu tive o suporte necessário para resolver. Mas se eu não tivesse tido suporte, isso ia me gerar realmente um estresse que talvez eu poderia, se eu não tivesse conhecimento do mercado financeiro, principalmente, poderia vir a não fazer mais por medo de errar de novo. E isso vai impedir que você realmente invista na prática. Então, por isso que avaliar, né? Além de avaliar as taxas cobradas, né? A estabilidade do sistema que aquele banco oferece, não deixe de dar importância ao critério de um bom atendimento. Então, em algum momento, você pode precisar da ajuda. E se você não tiver um suporte de qualidade, você pode ficar desamparado.
Então, busque saber quais são os canais de atendimento que a instituição oferece, né? Se tem chat em tempo real para atendê-lo. Se tem dúvida também, não pode faltar um e-mail de contato, talvez um 0800, um telefone de contato. Então, esses canais de contato são fundamentais para que seja viável utilizar a instituição. Então, a disposição de profissionais para troca de conhecimento é muito importante. Hoje, com os bancos digitais, a gente vê muita reclamação. Tem alguns bancos aí que são boas opções por terem custos menores, contas gratuitas e tal, mas mesmo assim você não deve olhar só as taxas e os custos, você deve olhar o atendimento. Tem muita reclamação de bancos digitais aí que vem surgindo no mercado e o pessoal acaba tendo dificuldades na execução do dia a dia, que é o que a gente está falando aqui hoje sobre investir na prática, tá bom? Então, feita a sua escolha, né? Escolheu a instituição financeira, defini, vou trabalhar só com o banco, vou trabalhar com um banco e uma corretora independente. Feita essa escolha, avaliou esses 3 pontos que a gente falou, né, sobre taxas e custos, estabilidade de home broker, sistema do próprio banco, da instituição financeira e também a questão do atendimento, você precisa daí realmente efetivar o seu investimento naquela instituição. Então, você vai fazer um aporte de capital, ou seja, você vai colocar o dinheiro naquela conta. Se for pelo banco, você vai depositar o dinheiro na conta do banco. E se for investir em títulos de renda fixa, fundos de investimentos, previdência privada, como eu falei ali, os investimentos que tem ali no portfólio do banco, né? Você vai depositar na conta, ali mesmo você vai escolher a opção, você vai fazer a aplicação por ali mesmo, ou pelo teu aplicativo no banco, né? Ou através do gerente indo na agência e solicitando esse investimento. Se você for fazer o investimento através da corretora independente, você vai depositar o seu dinheiro na conta do banco e você vai transferir do banco para a corretora, né? E aí você pode fazer através de uma TED, DOC, Pix, né? Conforme for viável dentro do valor que você vai fazer para você. Feito esse aporte, e você vai selecionar o investimento e começar, né, essa jornada. Então, você vai investir nos ativos selecionados de acordo com o tipo de investimento que ficou alinhado ali, né, com o prazo dos seus objetivos, com o seu perfil de investidor, com os critérios que a gente já falou aqui, inclusive na live anterior, sobre investir certo, qual é o processo para investir certo, né? Se você investir em ações ou tesouro direto, por exemplo, os títulos públicos, você vai ter que fazer esses investimentos através de corretora, como eu já falei antes. Então, através da corretora que está ligada ao banco ou a corretora independente, tá bom? Aí vale você avaliar as questões de taxas e tudo mais que nós falamos aqui. Não se assuste, vou investir em títulos públicos. É muito simples. Você vai fazer só o cadastro na corretora e você vai poder aplicar lá, né, no Tesouro Selic, Tesouro IPCA+, Tesouro Pré-fixado. Tem até o Tesouro Rende a Mais agora, Renda a Mais, né? E é muito simples. E para títulos públicos, inclusive, você pode comandar essa ação do investimento tanto pela corretora quanto pelo site do Tesouro Direto. Então, mas você tem que ter um cadastro na corretora. Então, você pode fazer das duas formas, tá bom? Se você for investir em ações, né, você já deve estar com essa conta aberta na corretora, como já falamos. E aí, para você comprar essas ações, você vai entrar no home broker da corretora. Então colocar a ordem de compra, né, digitando o código da ação, a quantidade e o preço. Então, para comprar a ação através do home broker da corretora, você vai colocar o código da ação que você vai escolher antes, escolheu a boa empresa que você vai investir, você vai olhar qual é o código dela, que são 4 letras. Depois você vai colocar o número que é relacionado ao tipo da ação, se ela é ordinária, se ela é preferencial. E depois você vai comandar a quantidade e o valor que você está vendo lá no home broker que está sendo negociada naquele momento, naquela ação. E aí você vai colocando a quantidade. Tem um detalhe que eu já vou explicar para vocês, que é importante saber na hora de comprar as ações, tá? Então, veja um exemplo.
Supomos que você vai comprar 200 ações da Petrobras. E aqui não é uma recomendação Petrobras, tá? Tô dando um exemplo. O código da Petrobras é PETR, PETR, né? Vamos supor que você compre uma ação preferencial da Petrobras. A ação preferencial é o código 4. Quando é ordinária, é 3. Então, você vai colocar preferencial, certo? Então, você vai digitar lá no home broker, tá? Tem um espacinho que você vai ver que é colocar a empresa que você quer comprar da ação. Você vai colocar lá, PETR 4. Então, tá ali a ação que você vai comprar. Quantidade, eu vou comprar 100 unidades, 100 ações. 100 ações é um lote de ação. Então, ok, você colocou lá PETR 4 e 100 ações. Vamos supor que ela está sendo negociada por R$30 naquele momento, né? Então, aí você colocou ali o valor R$30. Então, vai dar os 30 vezes as 100 ações, que vai dar o total ali de R$3.000. Você vai confirmar e vai ser executada ou vai ficar aguardando a execução ali no home broker e você vai acompanhar totalmente executado, parcialmente executado, ou ela ainda vai ficar aguardando, tá? Então essa é bem simples, fez ali ok, deixa a ação lá na sua carteira, tenha a mentalidade de longo prazo, não fique olhando todo dia, não precisa, você pode olhar uma vez por mês, né, para ir acostumando com essa oscilação toda. Se você olhar todo dia, você vê caindo, descendo, e você começa a ficar com medo de perder dinheiro se você não está acostumado com isso. Então, tenha essa tranquilidade e tá feito o seu investimento. Agora, se você vai comprar uma quantidade menor que 100 ações, é da mesma forma? É quase da mesma forma. Por que muda? Porque quando você compra menos de 100 ações, você está entrando no mercado fracionário, que a gente chama no mercado de ações, que é menor que um lote é 100 unidades, 2 lotes 200 e assim vai, né? Então, se você vai comprar, por exemplo, 80 ações, né? 80 ações não é 100, é menor que 100, né? Então, não é um lote. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar a mesma coisa, código PETR 4, que era o tipo que você escolheu, e você vai ter que colocar um F depois, para o sistema entender que você vai comprar no mercado fracionário. Então, você vai comprar uma quantidade menor que um lote. Então, isso é importante, porque às vezes você começa a clicar lá, não sabe, não fecha, não executa, não dá certo e você não sabe o porquê. Porque você está comprando menos que um lote. Então, às vezes você vai comprar 120 ações, você vai ter que comprar um lote, 100 ações no mercado normal, padrão, e as 20 você vai ter que comprar no mercado fracionário, né? Digitando F no final. Mas eu já dei algumas dicas para vocês também na live anterior sobre esse detalhe de você evitar esse tipo de fazer mais, esse tipo de transação que você faz mais de uma ordem da mesma empresa na mesma ocasião, para você evitar isso. Mas tem umas dicas na live anterior que é sobre investir certo. Tá bom? Então é simples, gente. Fez ali, comandou, você já comprou as ações. É muito simples, muito simples. As corretoras de investimentos, né, não cobram uma taxa de mensalidade da conta. Você tem que olhar a taxa de corretagem. Você tem que olhar também a taxa de custódia para ações, que é uma taxa cobrada por manter, né, aquele cadastro da ação. E você deve avaliar isso. Mas o processo é muito simples. Então, você transferiu o dinheiro, fez o plano de investimento, escolheu a instituição financeira ou as instituições financeiras, como eu falei. Você vai colocar o dinheiro na conta do banco. Se você vai investir na corretora, você vai transferir para a corretora e vai escolher os seus investimentos lá na corretora independente. Se você escolher um CDB para investir, como eu falei, que não seja ações, que não vai pelo home broker, você vai fazer diretamente ali na plataforma da corretora independente, tá bom? O home broker é para investimentos da Bolsa de Valores, né? Então, agora que você já sabe que é simples investir tanto no banco quanto na corretora e quais fatores você deve avaliar, né, para ter essa tranquilidade na execução, não fique acomodado com o dinheiro parado na conta ou no investimento ruim. Comece agora mesmo a investir e lembre-se de investir certo. Então agora é só colocar realmente em prática e iniciar a sua jornada de investidor. Você achou fácil ou não? É fácil, né, gente? Então qualquer coisa, dúvidas podem colocar nos comentários.
E sobre essas escolhas dos investimentos, você sabe que eu já bati bastante aqui nas lives que eu tenho feito com vocês para você buscar conhecimento, né, sobre os tipos de investimentos, para você realmente investir certo e ter bons retornos, né, boas rentabilidades. E não esqueça que na hora de investir, você deve perceber e avaliar o seu comportamento, já que nós não tomamos decisões totalmente racionais. Mas isso é um tema para a próxima live de quarta-feira, que eu vou trazer esse assunto para vocês sobre essa questão da gente não realmente tomar decisões totalmente racionais e como a gente deve, né, perceber e avaliar isso para realmente fazer boas escolhas, tá bom? Então, se você gostou da live de hoje, deixa um like, curte, compartilha e comenta, né, se você já teve dúvidas em relação a qual instituição financeira escolher para você de fato investir, dúvidas em relação a escolher os investimentos, deixa aqui nos comentários pra gente. E até a próxima live, quarta-feira, às 11 horas da manhã, espero vocês aqui, tá bom? Tchau, gente. Tchau, Cami. Tchau, Mi. Obrigada, que bom que gostaram da live, tá bom? Tchau, tchau, gente.